Fala pessoal, tudo bem? Depois de quase um mês testando a TCL, sem TCL de 65 polegadas Google TV, vamos começar também mais uma outra homologação dessa TCL de 55 polegadas. E claro, a gente vai fazer o review lá para os sites, mas também tem vídeo para gravar com algumas informações à medida que a gente for testando aqui para vocês. Bom, seguindo o que a gente vendo de padrão nessas Smart TVs, né, TVs, as TVs inteligentes, né, e eu venho percebendo isso principalmente na parte essas Google TVs. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer alguns testes com outras TVs que não têm essa mesma tecnologia, com o modelo da TCL, né, que eu estou citando nesse review aqui para vocês. A configuração foi bem simples também, manteve o padrão do outro modelo testado de 65 polegadas. Muitos aplicativos é só você entrar com a senha, muitos aplicativos de streaming, ele já você escaneia por QR Code, a própria câmera não precisa de aplicativo para fazer o scan. Alguns, inclusive, quando você vai fazer o acesso, te permite que você, a partir do aplicativo, seja no teu smartphone, seja de repente pelo teu computador, você consegue autorizar, então tem um dispositivo novo que está tentando fazer o acesso, então você não precisa nem de repente colocar senha, simplifica muito a configuração. Então, no meu caso, que eu acabei instalando diversos aplicativos, a maioria deles compatíveis, então já vem com alguns por padrão de fábrica, mas instalei o Disney Plus, parte do Netflix, HBO, o Star Mais Plus, e a configuração foi bem tranquila, sem grandes problemas, então nessa parte foi bem transparente, é algo que, vamos assim, você tirou da embalagem, parafusou, colocou no seu suporte, né, define onde você vai deixar a sua Smart TV, Smart TV. A configuração você vai, se você tiver muitos streamers, como é o meu caso, você não vai perder 15, 20 minutos para terminar toda a configuração e começar a utilizar. Então a gente vai seguir, vamos na sequência, mostrando um pouquinho da imagem da TV para vocês. Bom, pessoal, vídeo, claro, uma parte esportiva, né? Falando desse modelo de 55 da TCL. Mesma coisa aquele do modelo que eu fiz do review de 65. Você pode ver que nos planos mais fechados, com as câmeras de melhor qualidade, com zoom, a gente consegue ter uma imagem boa. Quando é um plano um pouco mais aberto, a gente tem a questão da imagem um pouquinho mais, a gente fala pixelada, né? A imagem não tem tanta resolução, mas segue aquela mesma lógica, né? Que aí a gente não tem todas as transmissões esportivas com aquela qualidade que a gente vê em todas as câmeras. Mas quando a gente já coloca em outros canais, ele já começa a ter uma resolução, principalmente a resolução melhor em termos de imagem, claro, né? E aí vendo, quando a gente está falando de na imagem em vídeo, né? Num vídeo já específico de tela de cinema, ele mostra aqui, a parte interessante é que ele já começa a fazer um ajuste automático em algumas cenas. Então ele acaba mantendo um pouco essa qualidade, algo padrão desses modelos da TCL. Algo que eu esqueci de fazer na 735, que é gravar para vocês a parte de experiência gamer, né? Não tenho videogame de última geração, tenho um console Xbox 360, mas consegui gravar um pouquinho para vocês de uma experiência utilizando o Xbox 360 com um jogo de futebol FIFA 14. Aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui na sequência. A gente tem a questão sonora padrão, né, do uso desses modelos novos da TCL. Aqui com FIFA, o som está um pouquinho mais baixo aqui, mas vou aumentar um pouquinho só para vocês escutarem um pouquinho, não vou aumentar muito. Já perceberam a diferença que dá só dando aquele um pouquinho do aumento do som, né? E a gente vai colocar no jogo, galera. Vou só para mostrar, porque o FIFA ele faz esse ajuste aqui da tela, vocês podem ver, como falando, não dá para estar conectado. Tem o meu acesso aqui e ele já faz essa expansão da tela. Se vocês perceberem aqui, ele já utilizou, estão vendo uma resolução. E aí ele vem aqui já pegando, conseguindo pegar mais do espaço aqui de tela. Vou colocar aqui um joguinho rápido só para vocês terem uma ideia. Vou manter alguma coisinha aqui, deixando classicão. Não vou nem mexer nada, só realmente para mostrar para vocês como que fica a imagem nessa TV.
Vamos lá, rapidinho, coisa sem muito detalhe. É um jogo de 2014, o jogo que lançou a versão 2014, né, galera? Então a gente tem uma narração antiga, mas enquanto eu tô gravando aqui, vou deixar rolando, né? Só pra vocês verem, mas tem toda uma questão de resolução que a gente pode ver nesse modelo. Então a experiência gamer até aproveita para um console mais antigo, né? Um game que a gente está falando de praticamente quase 10 anos atrás, ele consegue ter uma boa qualidade, consegue aproveitar e trazer uma experiência bem interessante. Claro, com os consoles mais novos, com os modelos mais atualizados, aí você consegue ter uma experiência ainda melhor. Bom, para ir para aquela análise final em cima dos vídeos, tudo que eu já mostrei para vocês aqui até agora, pessoal, acabei não gravando, né? Ainda tô aprendendo, ainda falta um pouquinho de mais experiência em algumas ideias de reviews, mas acho que um detalhe importante que dá para falar é uma questão de ajuste automático da própria TV. Tem muita coisa que as Smart TVs, né, TVs inteligentes, têm uma tecnologia que permite que mesmo vamos dizer assim, um consumidor mais leigo, alguém que não tenha tanto conhecimento, consiga ter uma ótima experiência, não precisa fazer tantas configurações, não precisa ir atrás de YouTube, de manual e afim. Apesar de ter muito material, inclusive tem o próprio Twitter da TCL, no TCL Brasil, acaba postando várias sugestões ou dá dicas de como você melhorar ainda mais a imagem. Mas um exemplo claro, né, foi com relação quando eu fui fazer no teste o Netflix. Ele acabou detectando sugerindo um pacote diferencial da Netflix para aproveitar a melhor capacidade da TV. Quando eu liguei o Xbox 360, que não é um equipamento de última geração, já é um console um pouco mais antigo, né, galera? A gente está falando de um console de quase 10 anos atrás. Ele mesmo, quando eu já liguei, a Smart TV já reconheceu qual era o dispositivo, apareceu no canto direito dela, apareceu Xbox, apareceu a resolução e já faz algumas configurações prévias, justamente para poder fazer um ajuste inicial, para você ter uma experiência agradável. Claro, de repente algum ajuste mais fino fica muito importante. Aí vamos lá, para aquela coisa de, putz, qual TV comprar? E aí a gente fez tem algumas análises, né? O pessoal que viu de repente o review da 735, eu deixo o meu review da 635. Diferenças básicas, a gente tem tecnologia, tem algumas diferenças em termos de tecnologia, tanto de áudio quanto de som, mas basicamente as duas entregam uma qualidade de som muito boa, entregam uma qualidade visual também de muita qualidade. A grande questão é você falar do tamanho menor, e faz uma diferença. Por incrível que pareça, né, como eu mostrei no vídeo, eu citei na parte esportiva, se você quando mostra imagens de jogos que você não tem as câmeras de altíssima qualidade e alta definição, um modelo menor, ele acaba impactando menos. Ele não, aquilo que a gente fala de a parte imagem pixelizada, né, com muitos pixels, você não perde muito a qualidade quando você amplia. Lembra, tem muito aquela coisa, às vezes você pega uma imagem boa e você tenta ampliar, se você não faz essa imagem em alta qualidade, ele perde a resolução. É a mesma lógica numa TV de 55 polegadas e uma 65. Então você pegar uma imagem que não está numa boa qualidade, vai expandir um pouquinho na 55, perde. Vai jogar na de 65, ele vai aumentar ainda mais essa perda. Mas não é um grande detalhe. O que influencia também um lado importante de pensar em custo-benefício são as dimensões que vocês conseguem encontrar no site da TCL. Então a gente está falando de uma TV de 55 polegadas que ela é é mais estreita, né? Ela não é tão larga e ela é mais baixa. A de 65 ela já amplia muito mais isso. E aí fala para quem você vai utilizar, ou se alguém pergunta, tá bom, beleza, mas qual que você me indica? No outro vídeo eu falei que na minha opinião, falei que a de 65 ela encaixaria muito bem no estabelecimento comercial. Principalmente hoje que você fala que tem muito bar que opta por transmitir partidas, coloca telões para atrair público, geralmente para mostrar um jogo, qualquer atividade esportiva. Talvez, mas se você tiver um espaço interessante na sua casa, vale ter uma. Eu, particularmente, com um espaço suficiente, colocaria de 65. Mais uma de 55 você não vai perder, você vai ter uma questão que vai ser mais fácil ajustar,
dentro de espaço físico, aí é um detalhe importante, a gente falando de apartamentos, casas menores, enfim, de repente você não vai ter espaço para colocar uma de 65, vai ocupar metade do seu quarto. E aí, você dorme aonde, vamos dizer assim, exagerando um pouquinho? Ou mesmo para colocar um suporte na parede, putz, vou na parede, onde é que eu vou encaixar? Então tem alguns pormenores que dá para pesar nesse sentido. Claro, de repente você está falando de uma experiência gamer que você realmente quer ter o máximo, a maior tela possível, dá para você pegar na de 65, até pensar em modelos maiores, não há nenhum problema. Mas encaixando nessa linha, você falar, putz, vou comprar uma de 55 polegadas, a 635 ela vai te atender. Claro, tem todos aqueles itens que a gente comentou em relação à questão dos ajustes, tecnologia, enfim, mas é um modelo que, dentro do que se propõe, consegue entregar bem. Espero que tenham curtido o vídeo, galera. Como deixa aqui o seu joinha, comentem. Você que já de repente já testou esse modelo ou já viu essa TV funcionando também, deixa seu comentário para a gente poder começar a trazer também sempre outros tipos de materiais aqui para o canal. Abraços.